Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez aqui compartilhando o pão com uma breve mensagem para fortalecer o nosso coração e a nossa fé na caminhada, que muitas vezes precisa, não é verdade, meu irmão, minha irmã? Bora lá? Olha, o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Ageu, que na verdade é um questionamento do Senhor, um versículo para nos instruir. Capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó: Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Glória a Deus. É um questionamento do Senhor, e o profeta Ageu, ele veio com essa mensagem, irmão. Uma mensagem de ânimo e esperança para um povo que tinha chegado de volta a uma Israel totalmente sequelada pela guerra, totalmente em ruínas. Irmãos, nós aqui no Brasil, nós não vivemos guerras, nós não temos a condição de mensurar o que é a realidade de um cenário pós-guerra. Imagina você chegar diante da sua casa e ver ela em ruínas. O desânimo, a tristeza e o coração amargurado daquelas pessoas. E pensar que aquilo foi uma promessa do Senhor e que por causa deles, por causa da culpa deles, por causa da apostasia da fé, tudo aquilo lhes sobreveio. Imagina só. E eles chegaram e logicamente desanimaram, não estou aqui julgando isso. E o profeta Ageu veio para trazer ânimo, e no meio da mensagem ele mostra que os israelitas cometiam os mesmos erros do passado. Eles começavam a colocar novamente eles começavam a colocar o seu propósito, o seu ideal em primeiro lugar. O Senhor primeiro, quando os reformadores vieram, os Esdras, Neemias e Zorobabel, eles focaram nos muros, primeiro eles focaram nos muros, primeiro no templo, depois nos muros e depois na cidade. Tinha uma ordem a ser cumprida, ordens de prioridades. O templo tipificava justamente o monumento, ou seja, aquilo que representava a fé judaica, visto que era o templo de Salomão, dado uma promessa por Davi, que Salomão construiu. Era um símbolo da fé. E hoje nós somos o templo do Senhor. Então, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para uma reconstrução pessoal. E muitas vezes, irmãos, não poucas vezes, nós temos que ser sinceros diante do Senhor nisso. O Senhor nos fortalece, o Senhor vem, Ele dá uma ordem, buscar primeiro o reino, faça isso primeiro, e buscar primeiro, irmão, colocar o Senhor em primeiro lugar, ter um devocional disciplinado diariamente, sabe, operar por meio de jejuns, uma libertação do seu corpo, mostrar para o seu corpo que não é ele que manda, dando lugar e espaço ao Espírito Santo cada vez mais para ser governado. Nós também podemos mergulhar na palavra de Deus, ler, mas basta acontecer algo bom que Deus permite para nós e nós somos fortalecidos com esperança, com fé, que nós logo empinamos a charrete, usamos a força com os nossos próprios propósitos. Aí queremos ir no shopping em vez de pedir perdão por irmão que nós brigamos ali. Nós queremos passear com alguém, nós queremos, sabe, dar uma desestressada, como diz por aí, não é verdade? E esquecemos do Senhor. É só Ele dar uma fortalecida. E Ele estava tentando mostrar para Israel. Israel estava olhando e falando assim, olha o que aconteceu por causa disso. Por que vocês, olha a pergunta, vamos ler novamente? Vamos falar assim, vamos ler novamente. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto as minhas casas continuam em ruínas? Então o Senhor está chamando a atenção para colocar a prioridade no lugar certo, para não sobrevir de novo aquilo que aconteceu antes. E todos nós que estamos aqui, eu tenho plena convicção do que eu vou falar, passamos por momentos, se eu posso chamar de bastante tenebrosos, aqueles que assombram a nossa mente, fantasmas que nós não queremos ver de novo. Então, irmão, irmã, não faça mais da mesma forma. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Elas serão acrescentadas, irmãos. É só uma somatória para a tua felicidade. Vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão, a minha irmã, que estão nesse firme propósito, Pai. Sabemos que somos casa do Senhor, templo do Espírito Santo, e nós não queremos imputar fardo pesado a ninguém, mas também não queremos ser fardo pesado para ninguém, Senhor. E queremos nos reconstruir
permitindo assim que o Espírito Santo venha habitar em nós e a sua presença esteja sempre no meio do teu povo, assegurando, Pai, que nada de muito ruim aconteça, e mesmo que aconteça, nós venhamos a suportar com uma postura correta a dificuldade. Portanto, limpa o nosso coração de toda amargura, ajuda-nos a consertar com quem tem que consertar, ajuda-nos, Senhor, a viver aquilo que nós temos que viver, as etapas do nosso processo. E, logicamente, Pai, nós queremos também ter momentos de prazer, mas que eles venham no momento certo e na hora certa, porque sabemos que o propósito não tira férias. Que nós venhamos a levar a sério o teu processo, para que nada de ruim venha nos acontecer, querendo colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. E essas demais coisas, no tempo oportuno, eu tenho plena convicção que o Senhor nos dará. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, priorize a Deus, e então Ele olhará com muito favor para a sua direção. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.